Continuamos o cenário político, hoje recebendo o vereador Pablo Aires. Você pode mandar sua participação aí, sua pergunta para ele, sua consideração sobre os assuntos que a gente está conversando no programa desta sexta-feira. Finalmente sextou. Pois é, então fique à vontade e interaja com a gente. Vamos falar sobre eleições 2022. Neste sábado, a primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, acompanhada da senadora eleita Damares Alves, estarão em Natal. O evento vai ter início com uma motociata que segue até a Zona Norte, onde haverá o evento Mulheres com Bolsonaro. O evento faz parte do roteiro Nordeste, que busca divulgar ações do governo federal em prol das mulheres, da família e da liberdade, numa tentativa de reduzir a vantagem que o ex-presidente Lula apresentou no primeiro turno das eleições sobre Bolsonaro. Pois é, tá aí. E os movimentos pró-Lula e pró-Bolsonaro realizarão atos de campanha aqui amanhã em Mossoró. Os apoiadores do presidente candidato à reeleição devem realizar o Clamor e Intercessão pelo Brasil, RN Mossoró, Cristãos Unidos, Evangélicos e Católicos. O evento está marcado para as 3h30 da tarde em frente ao Teatro de Zui Rosado. Já os apoiadores do ex-presidente Lula vão realizar carreata Mossoró com Lula a partir das 5 horas da tarde. E a gente recebeu agora, há pouco, da assessoria de imprensa deste movimento pró-Lula, a localização desta carreata. A gente tinha entrado em contato logo cedo para pedir e agora eu vou trazer para você que se interessa pelo percurso. Aeroporto Boa Vista, Carnaubal, Belo Horizonte, Alto da Conceição, Avenida Rio Branco, concentração às 5 da tarde na Igreja São João. Então tá aí a agenda de amanhã aqui desta campanha do segundo turno em Mossoró. Carol, eu queria só fazer uma consideração com relação a essa mobilização que deve acontecer em Mossoró, né, de apoio ao presidente Bolsonaro na realização de um culto. Né? E eu queria chamar a atenção para os pastores das igrejas evangélicas que realizam movimentações políticas. Pastor nenhum pode obrigar fiel, pode obrigar o evangélico a votar em nenhum candidato. Ninguém pode obrigar ninguém a nada. E o que a gente observa em algumas dessas denominações evangélicas é a forçação de barra de alguns pastores de querer e fazer com que estes fiéis eles possam seguir a vontade deles para votar em determinado candidato, no caso, o presidente Bolsonaro, alegando família, pátria, enfim. É importante dizer que o eleitor é livre para votar em quem quiser. E se o pastor forçar você, que está nos ouvindo, e é evangélico, é fiel de alguma igreja, denuncie. Isso não pode acontecer. O pastor é um líder espiritual, não é um líder político. O voto é livre e secreto, é constitucional isto, viu, gente? Ivo Nuvio falou sobre este assunto no âmbito da religião, das igrejas, e queria trazer um dado também que vem acontecendo, que é o assédio eleitoral nas empresas, né? Isso vem acontecendo muito fortemente no país. Existem casos que viralizaram aí, existem vídeos, existem provas. E aqui no Rio Grande do Norte, 1.080 funcionários sofreram assédio eleitoral, né, desde o início da campanha eleitoral do primeiro turno até agora, de acordo com dados do Tribunal Regional do Trabalho. Foram registrados casos em Natal e na cidade de Ecoador, aqui no Rio Grande do Norte. A denúncia mais expressiva em Natal registrou que 1.000 funcionários foram prejudicados, né, foram atingidos por este assédio eleitoral e
Inclusive, o Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele deu uma declaração ontem dizendo que o combate ao assédio eleitoral nas empresas vai ser intensificado e acelerado diante do aumento de casos noticiados desde o início do segundo turno. Houve um aumento nesse segundo turno e ele explica, complementa, que o assédio é crime, viu, gente? É crime comum, é crime eleitoral e que é passível, obviamente, de punição. Só mais uma informação, se falou da carreata pró-Lula aqui em Mossoró. Amanhã, o ex-ministro Rogério Marinho, senador eleito, estará aqui em Mossoró e vai participar também de uma carreata pró-Bolsonaro aqui em Mossoró. A concentração acontece na Cobal, a partir das 4 horas da tarde deste sábado. Então houve uma mudança na agenda, porque a informação que eu tinha até então foi a que eu trouxe aqui, Vonúvio, deste ato aí dos evangélicos, os cristãos evangélicos e católicos em frente ao teatro. Então, creio que essa sua informação deve estar mais atualizada e a presença realmente do senador eleito Rogério Marinho, que a gente vai trazer entrevista na próxima segunda para você acompanhar. Agora vamos voltar aqui, que tem muita conversa ainda com o vereador Pablo Aires. Vereador, como é que o senhor analisa o desempenho do PSB como um todo nas campanhas, nos resultados à proporcional? Olha, o PSB, na verdade, nós estamos vivendo um momento, pela regra eleitoral, de enxugamento das agremiações partidárias, dos partidos políticos, né? Então, passar pelas eleições e superar a cláusula de barreira é o primeiro desafio dos partidos, né? O PSB conseguiu eleger uma bancada de deputados federais e superou a cláusula de barreira tanto nos deputados quanto a votação mínima, né? Então, é um partido que continua existindo e tem uma importância muito grande para o nosso país. Além disso, o partido está na composição como vice-presidente da República, é uma chapa que está agora no segundo turno, né, que é a chapa do ex-presidente Lula. Então, o viés, a tendência é de um fortalecimento para o futuro em relação ao partido. Aqui no Rio Grande do Norte, nós vamos acabar perdendo, infelizmente, um deputado federal, que é o atual deputado Rafael Mota, que a partir do dia 31, depois, na verdade, do início do ano, deixa de ser deputado porque disputou para senador, mas também vejo que houve uma capilaridade muito maior. Rafael chegou a ter quase 400 mil votos nessa campanha para o Senado, então leva também o fortalecimento consigo, né, do partido em outras regiões do nosso estado. Então, acredito que nós temos muitas outras boas perspectivas. O PSB fez surgir também novas lideranças no partido a nível estadual, longe desses grupos tradicionais, dessas mesmas pessoas. Então, são novos jovens, novas caras na política que o PSB tem revelado para o estado. Acredito que o partido deve ter planos para daqui já 2 anos, né? Mas antes de falar do futuro, comentando sobre agora o passado recente das eleições, muito se especula de que o candidato de Fátima Bezerra não conseguiu ser eleito, Carlos Eduardo, por conta da expressiva votação do Rafael Mota, né? Que se os dois tivessem se unido, poderiam ter superado o Rogério Marinho. Qual é a avaliação do núcleo do PSB desta participação do Rafael Mota e a eleição de Rogério Marinho? Olha, a avaliação do PSB é que a eleição de Rogério Marinho não se deu por culpa de Rafael Mota. Primeiro, a própria campanha do agora concorrente, né, não é mais candidato, Carlos Eduardo, ele demorou a acenar o que é que ele defendia. Isso gerou uma confusão para o eleitor potiguar. Então, ele era de um partido que tem candidato a presidente, e aí não sabia se votava em Lula ou se não votava. Então, gerou essa inconsistência, essa insegurança por parte do eleitor. Então, nesse vazio, foi necessário para o PSB lançar uma candidatura marcando essa posição. Porque o risco que a gente não poderia correr era o risco de termos uma eleição em que essa posição não estivesse demarcada no nosso estado. Infelizmente, Rogério também tem outros atributos que levou ele a essa eleição, na minha avaliação, como a questão do domínio do orçamento secreto.
Isso fez com que Rogério tivesse muito poder e muita influência em várias prefeituras do estado. Tanto que a gente via prefeituras apoiando Fátima para governadora e Rogério para o Senado, a mesma prefeitura, né? Então a gente vê a influência da máquina, do poder e desse orçamento secreto, que é um verdadeiro escândalo para o país, como agora a gente está comprovando isso, né? Hoje nós tivemos as primeiras prisões que a Polícia Federal fez em decorrência do orçamento secreto, que é um completo descontrole com o dinheiro público, que visou mesmo só privilegiar alguns candidatos, e Rogério teve isso, né? Mas agora a gente tem que lidar com essa situação e seguir adiante. Em relação a Henrique Alves saiu do MDB depois de todo aquele desentendimento, que a gente trouxe todos os detalhes aqui, foi para o PSB. Para o PSB, parecia-se que ele seria um nome que garantiria a cadeira na Câmara Federal. E, no entanto, desapontou o partido? Podemos dizer que a palavra é essa? Olha, Carol, para ser sincero, eu já disse várias vezes, eu não tenho um compromisso com o Henrique, então, para mim, e para ser muito sincero, eu prefiro que o PSB não tivesse eleito nenhum deputado do que eleger esse quadro, né? Porque realmente não é algo que eu considero que seja a cara do nosso partido. E eu acho que o resultado eleitoral de Henrique tem muito a ver com o momento político e social que a gente tem vivido no nosso estado, no nosso país, onde as pessoas estão amadurecendo mais a sua avaliação crítica, né? Então, esses quadros e essa tendência de se tirar oligarquias, de se tirar grupos tradicionais, aquelas mesmas famílias, já era uma tendência que vinha se espalhando em alguns estados do Nordeste. Eu acho que isso também tem uma repercussão em relação ao baixo desempenho de Henrique. Só para deixar aqui para o nosso telespectador, Henrique Alves teve 11.630 votos para deputado federal. Veja só, a gente tem aqui a votação do Pablo Aires. Me lembra aí, 20 e quantos mil? 21.996, quase 22. Justamente, para vocês verem aí a diferença. A mais votada, para vocês fazerem um comparativo, a Natália Bonavides teve 155 mil votos. E o deputado federal eleito, que teve menos votos, foi o Sargento Gonçalves, com 56.315. Então, vocês veem aí a diferença, a dificuldade que Henrique teria para puxar os votos e garantir a cadeira do PSB lá na Câmara Federal. Vonúvio. Ele continua, falando de Henrique, né? Ele sinaliza que continua no partido, que vai disputar outras eleições. O que é que o partido tem sentido deste quadro que, apesar de não ter tido êxito, continua sendo uma figura emblemática dentro da política do Estado? Olha, Vonúvio, eu converso muito pouco, né, com o Henrique, e embora eu faça parte da executiva estadual do partido, a gente ainda não sentou para conversar sobre as questões partidárias do PSB nesse pós-eleição, porque nós, nesse momento, estamos focados e decididos mesmo a participar ativamente das eleições de segundo turno, né? Porque, inclusive, o nosso partido concorre numa chapa que está no segundo turno. Então, nós estamos focados nisso. Obviamente que após a eleição, aí sim nós vamos sentar com a executiva estadual do partido, fazer a avaliação desse processo eleitoral do Rio Grande do Norte e definir também quais são as nossas próximas prioridades. Vamos então fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cenário político.